Catholic renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Congresso de Patrística. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, sou padre da Diocese de Osasco, em São Paulo, e também sou o coordenador pedagógico do nosso Centro de Estudos Renovação no Espírito, CERN, que está promovendo esse congresso. Eu queria, nesses próximos minutos, dedicar um tempo a falar um pouco sobre a vida dos primeiros cristãos. Nós, obviamente, temos o intuito de falar sobre o período patrístico, mas o período patrístico ele vai se iniciar propriamente no século II, porque ele é o período de desenvolvimento posterior da fé cristã e de toda a teologia cristã, desenvolvimento posterior à morte do último apóstolo. Como nós cremos, enquanto católicos, a revelação ela se conclui com a morte do último apóstolo. No caso, São João, o evangelista. Com a morte dele, então, já existiam ali os seus sucessores, os sucessores da primeira geração apostólica, e, por sinal, muitos desses apóstolos, desses sucessores dos apóstolos, conheceram os 12. São os que nós chamamos de padres apostólicos. Então veja, os padres apostólicos inauguram o período patrístico. Padres apostólicos, justamente porque conheceram os apóstolos. Mas antes de nós entrarmos no período dos padres apostólicos, é fundamental nós tentarmos entender um pouco sobre a vida cotidiana dos cristãos ali ainda no primeiríssimo século. Ou seja, após Pentecostes, como era a vida prática dos primeiros cristãos? O melhor dos relatos que nós temos a respeito desse período é o livro de Atos dos Apóstolos, que nos traz muitas informações, obviamente. Acontece que o livro de Atos dos Apóstolos, quando foi escrito pelo evangelista São Lucas, ele não tinha como intuito trazer informações históricas, embora ele traga algumas. O intuito ali era revelar o desenvolvimento da fé e o modo como o Espírito Santo conduziu a igreja naqueles primeiros períodos da evangelização. Mas existem alguns elementos históricos que são citados ali explicitamente, outros são acenados de forma indireta e outros não estão na Sagrada Escritura, nós não vamos encontrar ali. Nós precisamos recorrer a documentos daquele período, outros livros, textos diversos. Então eu gostaria de indicar para você, já no início da minha fala, uma básica bibliografia, 4 livros que eu consultei para minha fala nessa nossa aula, nessa nossa palestra do curso de Patrística. Eu consultei esse livro, se chama Chave para a Bíblia. O autor se chama Wilfrid Harrington, é um dominicano. Esse é um texto que conta um pouco da história da confecção dos escritos contidos na Bíblia e também da formação do cânon, traz algumas informações históricas e por isso vale a pena consultar. Depois, esse livro, A Palestina no Tempo de Jesus, é o livro de número 27 de uma coleção chamada Cadernos Bíblicos. Foi
publicada essa coleção pela editora Paulus, e uma coleção de livros, né, fininhos assim, mas traz muitas informações sobre a historicidade. Aqui, esses cadernos bíblicos são a compilação de estudos historiográficos, exegéticos e de teologia bíblica também. Então vale muito a pena consultar para saber um pouco sobre como era a Palestina no tempo de Jesus, no quesito economia, no quesito sociedade, também nos aspectos religiosos que muito nos interessam. Depois, esse livro, também publicado pela Paulus, né, é do Hamann, o autor, se chama A Vida Cotidiana dos Primeiros Cristãos, do ano 95 ao ano 197. Portanto, esse aqui trata mais especificamente do século II. Pega o fim do século I e parte para o século II. Então, algumas das conclusões da minha fala eu tirei desse livro. E, por fim, a coleção de História da Igreja do Daniel Hobbs, conhecido por muitos, publicada pela editora Quadrante, tem vários volumes, na minha opinião, um dos melhores textos de História da Igreja. O primeiríssimo volume é A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Esse volume comporta os 3 primeiros séculos de igreja. Então, o comecinho dele fala muito daquilo que nos interessa aqui. Então, vamos lá. Um personagem que é mencionado imediatamente nos evangelhos, inclusive consta na nossa profissão de fé, é Pôncio Pilatos. Aquele período em que Nosso Senhor viveu, historicamente, na Palestina, era o período em que todo o território, que hoje corresponde a Israel, estava sob domínio romano. Então, o Império Romano tinha poder político, exercia poder político sobre todo o entorno do mar Mediterrâneo. Pegue depois um mapa e você verá Península Itálica, Península Helênica, norte da África, que hoje corresponde ali a Marrocos, Líbia, Argélia, Egito, tudo aquilo era de domínio romano. Também a Palestina estava sob domínio romano. E o lado de lá também, no extremo, Península Ibérica, até onde hoje é Portugal e Espanha. Tudo isso estava sob domínio romano. É claro que o império, portanto, era muito grande, e para cada região do império existiam procuradores, como o próprio nome sugere, homens que faziam as vezes do imperador ali. Esses procuradores, também chamados de governadores, estavam espalhados, e no período de Jesus, o governador da região, não era ali da Judéia, era Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos era procurador de Tibério, do imperador Tibério. Ele foi imperador, Pôncio Pilatos foi procurador de Tibério César do ano 26 ao ano 36, durante 10 anos. Então, a paixão, morte e ressurreição do Senhor se dá neste período, entre 26 e 36. É costume nosso situar no ano 33, mas a segurança histórica está aqui no entremeio desses 10 anos, entre 26 e 36 depois de Cristo. No ano 37, Tibério César morre, e quem o sucede foi o imperador Calígula. Calígula reinou em Roma durante 5 anos, né, do ano 37 ao ano 41. Depois o sucedeu Cláudio, de 41 a 54, e, por fim, Nero, de 54 a 68. Até esse último, que foi Nero, de 33 a 55, portanto, durante 22 anos, né, da morte do Senhor, até o ano 55,
A perseguição que os cristãos sofriam basicamente se dava dentro do judaísmo. Ainda não tinha surgido o período de perseguição que nós conhecemos, que foi extremamente longa, de 3 séculos, que foi a perseguição romana. Essa perseguição romana ela vai começar em Nero, tá? Durante o governo de Nero. E por que isso? Veja, por lei, no Império Romano, não era permitido o surgimento de novos grupos religiosos. O Império possuía uma religião própria, que cultuava aqueles deuses pagãos de origem grega, com os nomes adaptados para o mundo romano, é o que nós chamamos de religião greco-romana, não é? E cultuavam aqueles deuses, Júpiter, Vênus, Saturno, etc. E prestava-se também um culto ao imperador. A própria pessoa do imperador era considerada divina e deveria ser reverenciada como tal. Oferecia-se, portanto, com constância, sacrifícios de incenso diante da estátua do imperador em todos os lugares do Império Romano. O imperador, na língua grega, era chamado de Kyrios. O título Kyrios, ou Kyrie, era atribuído ao imperador. O imperador era o senhor. Então, a esta religião deveriam se submeter todos os povos, todas as nações que estavam submetidas ao Império Romano. Não era permitido o surgimento de nenhuma outra religião. A religião judaica era tolerada. Por quê? Porque ela tinha características muito próprias. Verificou-se que os judeus jamais se renderiam a cultos estrangeiros. Isso traria uma rebelião sem tréguas. A história já havia mostrado isso. Você vai encontrar isso, por exemplo, nos livros de Macabeus, no Antigo Testamento, 1º e 2º Macabeus, a origem da dinastia Asmodeia. É importantíssimo nós conhecermos aquele período. O povo hebreu, o povo israelita, não dá tréguas no que se refere a serem subjugados na religião. Então Roma admitiu para com os judeus um regime de vassalagem. Os judeus podiam continuar prestando culto ao seu Deus, né, ao Deus de Israel, desde que uma vez por ano se oferecesse um sacrifício pelo imperador no templo de Jerusalém. Então, trocou-se o sacrifício ao imperador por um sacrifício pelo imperador, a Deus pelo imperador. E, obviamente, que toda a região ali, o entorno, Galileia, Samaria, Judéia, deveriam pagar tributos, pagar impostos ao imperador, pagar impostos a César. E alguns, que eram membros do povo, colaboravam com o império. Eram os chamados colaboracionistas, não é? Os tão famigerados cobradores de impostos citados nos evangelhos. Esses cobradores de impostos eram pessoas consideradas pecadoras, corruptas, porque favoreciam o Império Romano, embora fossem membros do povo de Israel. Eles contribuíam com esse regime de vassalagem. Portanto, o povo de Israel era vassalo de Roma. Então, Roma não tolerava novos grupos religiosos. Tolerava o judaísmo por essa razão. E justamente por isso, a única religião que ao lado da religião romana era tolerado nos lugares do império era o judaísmo. Os judeus podiam abrir sinagogas fora da Palestina. Então havia sinagogas na Palestina, mas havia também sinagoga em Roma,
havia sinagoga em Alexandria, havia sinagoga em toda a Ásia Menor. Enfim, os judeus se espalharam por todo o império e abriam as suas sinagogas. E isso era permitido para evitar mais tensão com esse povo, com o povo judeu, que ali naquele período já era um povo bastante insubordinado. Quando o cristianismo começa, irmãos, importantíssimo nós termos em conta que os primeiros cristãos não se entendiam como uma nova religião. De forma alguma. Essa noção de cristianismo como um novo grupo religioso, uma nova religião que não o judaísmo, isso só vai acontecer mais tarde. Tá? Então, ali em Pentecostes, quando você lê na Sagrada Escritura e em Atos dos Apóstolos, todo aquele movimento de pregação do Evangelho, de proclamação de Jesus como Messias, ele não era entendido como uma nova religião. Ele era entendido como mais uma nova corrente judaica. Dentro do judaísmo existiam tantas. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, e agora existiam os nazarenos, como alguns chamavam, né? Os seguidores do Nazareno, que era Jesus. Depois, em Antioquia, segundo o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, é que passaram a chamar os discípulos de Jesus de cristãos, com esse nome. Mas, até esse período ali do ano 90, ainda no século I, nenhum cristão achava que não era judeu. Tá? Isso é uma informação importante de nós considerarmos. A primeira comunidade em Jerusalém e no entorno, principalmente aquela comunidade cristã em Jerusalém, ela não se entende como uma comunidade convertida. O que nós entendemos por conversão? Se entende por conversão alguém que está indo num caminho e simplesmente volta para ir no sentido oposto. Isso é conversão. Conversão exige a renúncia de absolutamente tudo aquilo que se vinha crendo e fazendo para se crer e fazer algo absolutamente novo. Mas, meus queridos, os primeiros cristãos, nesse sentido, não se converteram. Os primeiros cristãos eram judeus. Eles criam com todo o seu coração na lei de Moisés e nos profetas. Ora, para crer em Jesus é preciso crer na lei de Moisés e nos profetas, porque Jesus não os aboliu, ao contrário, Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Nesse sentido, um cristão não é um judeu convertido. Um cristão ali, naquela primeira comunidade de Jerusalém, compreendia a si mesmo como o verdadeiro judeu. Ou seja, alguém que viu o Messias, foi capaz de reconhecer o Messias e aceitou o Messias. Afinal de contas, Messias é uma categoria israelita, judaica. O Messias é o Messias de Israel e para Israel. Então, um judeu que aceitava Jesus como Messias, em nenhum momento achava que estava deixando de ser judeu. Isso é muito importante nós levarmos em consideração. Você vê ali nos Atos dos Apóstolos claramente que o lugar frequentado pelos primeiros cristãos era o templo e as sinagogas. Em nenhum momento os primeiros cristãos entenderam que tornar-se seguidor de Jesus de Nazaré era sinônimo de renunciar ao templo ou à sinagoga. De forma alguma. Aliás, é justamente ali que o cristianismo se expande.
Então os fiéis permanecem indo à sinagoga e ao templo, entendendo que ali é o seu lugar. Eles ganham muitos novos discípulos justamente ali. Nas sinagogas e no templo, enquanto o templo ainda estava de pé, estou aqui falando do período anterior ao ano 70, então Jesus morre e ressuscita, temos em conta aqui o ano 33, e após esse período, o Espírito Santo é derramado, começa o anúncio da boa notícia, em grego, Evangelion. Começa então o anúncio dessa boa notícia de que o Messias veio, o Messias chegou, o Messias esperado, o Messias cumpriu as promessas que foram confiadas ao povo de Deus pelos profetas, promessas de ser o servo sofredor, promessa de vencer a morte, promessa de derramar o seu Espírito Santo sobre todo ser vivo. E os primeiros discípulos começam a anunciar essa boa notícia. Agora, frequentavam o templo e principalmente a sinagoga 3 categorias de pessoas. E é fundamental você conhecer essas 3 categorias para que você tenha um entendimento mais amplo de onde foi que se deu o sucesso da fé cristã. Tanto no templo como nas sinagogas, você tinha, em primeiro lugar, os judeus. Entenda por judeu a pessoa que nasce no judaísmo. Nasce no judaísmo sendo da descendência sanguínea de uma das 12 tribos de Israel. Judeu, portanto, é aquele que nasce, herda por hereditariedade sanguínea o judaísmo. Esse é o judeu. Existia o prosélito, palavra que inclusive é mencionada em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. O prosélito é aquela pessoa que não nasce no judaísmo, ela é de outra raça, de outro povo, mas se converte à fé judaica e se sujeita a todas as práticas judaicas, inclusive a circuncisão. Então faziam-se circuncidar, o que era uma prática, obviamente, bastante incômoda. E não se fazia isso com recursos cirúrgicos, era algo feito a sangue frio. Justamente por isso alguns simpatizavam-se com a fé judaica, mas não se faziam prosélitos. É a terceira categoria, que eram os chamados tementes a Deus. Então, judeus, prosélitos e tementes a Deus. Muitos frequentavam a sinagoga, participavam das orações, praticavam, na medida das possibilidades, a lei mosaica, tinham fé nos profetas, mas não se sujeitavam à circuncisão, por uma razão até um pouco óbvia, devido ao incômodo dessa intervenção cirúrgica, e por não se submeterem à circuncisão, acabavam não cumprindo outros preceitos menores do judaísmo. Esses eram os tementes a Deus. Pois bem, na sinagoga, principalmente na sinagoga, havia uma certa liturgia. Essa liturgia, ela iniciava com as bênçãos, né, as berachá, as famosas 18 bênçãos do Shabat. Depois das bênçãos eram feitas leituras, lia-se um trecho da Torá, que equivale ao nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lia-se depois um trecho dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, alguns dos profetas. E depois abria-se para que alguém dissesse uma palavra, um ensino. Geralmente havia um grupo, ou ao menos um mestre, chamado rabino, na sinagoga. Mas não era de exclusividade do rabino a posse da palavra. Qualquer homem
fosse maior de idade, ou seja, de 12 anos para frente, que já tivesse passado pelo seu bar mitzvah, qualquer homem, tendo algo a contribuir, poderia tomar a palavra e falar. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas vão às sinagogas, são feitas as leituras e era oferecida a eles a oportunidade de falar. Eles eram convidados a falar, porque geralmente um visitante tinha essa prerrogativa. Quem sabe alguém vindo de fora da comunidade possa contribuir melhor. Esse era o regime sinagogal. E muitos dos missionários cristãos, nós vemos isso como exemplo em Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros, se valiam destas horas nas sinagogas para pregar Jesus como Senhor. Então veja que a pregação do Evangelho era uma pregação judaica. Jesus é conteúdo da fé judaica. E os primeiríssimos cristãos entendem dessa forma. Bom, como havia então sinagogas, não só na Palestina, mas em todo o Império Romano, o cristianismo, a fé cristã se difundiu exatamente onde havia sinagogas. As sinagogas serviam como uma espécie de muro de blindagem no Império Romano. Os cristãos difundiam a fé em Jesus de Nazaré a partir das sinagogas, e os romanos, vendo isso de fora, não consideravam essa pregação como nova religião. Eles consideravam essa pregação a respeito de Jesus como uma nova corrente judaica. Como o judaísmo já era tolerado, então tolerou-se o cristianismo durante 3, 4 décadas no Império Romano, sem grandes dificuldades. O embate, não é? As lutas, as tensões que os primeiros cristãos passaram sempre foram tensões dentro do judaísmo. Os líderes do judaísmo, inclusive, tinham que denunciar os cristãos sob a alegação de perversão política, como se estivessem propagando um rei que não César. Essa foi, inclusive, uma das acusações feitas a Jesus pelo Sinédrio, diante de Pôncio Pilatos. Eles ironicamente diziam, ele se diz rei. O único rei não é César? Então, ele precisa ser morto. Então, veja que eles sempre procuravam se valer da ideia de que os cristãos subvertiam as normas do império. Mas quem eram estes que tentavam se valer disso? Os judeus. A perseguição, melhor dizendo, era mais acirrada nos primeiras décadas, nos primeiros 30 anos de cristianismo. A perseguição era dentro do judaísmo. E o cristianismo foi, portanto, se espalhando pela diáspora judaica. É importante você entender essa palavra para quem nunca a escutou. Diáspora judaica se refere aos judeus, às comunidades judaicas fora da Palestina. Diáspora, ou seja, estão espalhados. Foi justamente na diáspora, em torno das sinagogas judaicas, que o cristianismo se expandiu. E tal como o próprio Jesus, os cristãos eles não se identificavam com nenhum dos grupos judaicos já existentes naquele período. Eles, de certa forma, somavam dentro de si, nas comunidades cristãs, membros oriundos de todos os grupos judaicos. Nós vemos ali, por exemplo, na lista dos 12 apóstolos, Mateus, que era cobrador de impostos e, portanto, um colaboracionista do Império Romano, mas nós temos também lá um chamado Simão Zelota. Os zelotas eram grupos que defendiam a retomada da Palestina para Israel por meio de uma luta armada. E eles realmente matavam
não só romanos, mas colaboracionistas. E você vê no grupo apostólico dos 12, um ex-colaboracionista e um ex-zelota. Veja que o cristianismo une grupos que até então eram inimigos, incompatíveis no judaísmo. O grupo dos discípulos de Jesus, portanto, surgem como uma pretensa nova corrente no judaísmo que não se identifica com nenhuma e, ao mesmo tempo, congrega dentro de si todas elas. Ali não interessa o que se era. No cristianismo, todos são novos em Cristo. Todos são novos na fé em Jesus. 4 pilares sustentavam essa primeiríssima comunidade. Nós vemos esses 4 pilares citados em Atos 2:42. Eles eram unânimes na comunhão fraterna, na oração em comum, no ensino dos apóstolos e na fração do pão, que aqui sempre foi compreendida como a Eucaristia. Isso são os pilares para os de dentro. Então, quem está dentro da comunidade deve cultivar esses 4 princípios, esses 4 pilares. E para os de fora? Os cristãos ofereciam para os que ainda não eram cristãos a pregação e o testemunho. Isso é oferecido para os de fora. Os de fora aqui, entendam bem, quando eu digo os de fora, eu estou me referindo a outros grupos judaicos. A pregação para os gentios, ela vai começar mais ou menos na década de 50. Então, do ano 33, morte de Cristo, até o ano 55, os 22 anos que eu mencionei, por 22 anos, cristianismo é entendido como a plenitude do judaísmo. Mateus, capítulo 10, no versículo 7, revela bem isso. Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz que era preciso pregar antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para ir aos pagãos, aos gentios. Então, durante as 2 primeiras décadas do cristianismo, o evangelho era oferecido aos de fora, e entenda de fora aqui como outros judeus, que não os que estão já somados ao número dos discípulos. O esforço por manter a comunhão dentro da comunidade originou, segundo Atos capítulo 6, a ordem dos diáconos. Porque já havia uma certa divisão social em Israel, no judaísmo. Por causa da diáspora, não é, dessa grande quantidade de judeus que viviam fora da Palestina, tanto os judeus da Palestina iam para outros lugares do Império, como judeus de outros lugares do Império acabavam se mudando para a Palestina. Então existia tanto israelitas em outros lugares do Império, como havia pessoas nascidas em outros lugares do Império, mas judaicas, judias, que se mudavam para Israel. Então você tinha, no grupo das viúvas, por exemplo, viúvas nascidas, casadas e viúvas ali na Palestina, como você tinha viúvas, às vezes casadas na diáspora, e vieram morar em Jerusalém nos entornos, ali ficou viúva, e eram, portanto, viúvas de origem helênica, de origem grega, porque em todo o Império Romano se falava grego. E havia entre os judeus essa rusga. Os judeus nascidos na Palestina se consideravam mais puros, judeus de uma estirpe superior. Infelizmente, essa divisão ela se refletiu também no grupo dos discípulos. Isso fica muito evidente em Atos 6. Então, surge o diaconato, que tinha por intuito manter a comunhão dentro da comunidade. E depois veio a primeira perseguição, sempre judaica, já mencionada
nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1. Quando Estevão, diácono, um desses diáconos instituídos em Atos 6, é apedrejado até a morte, e veja que ele é apedrejado pregando a palavra. Os diáconos foram instituídos, sim, para servir às mesas e cuidar dos pobres, mas isso não tira deles a obrigação de testemunhar e pregar também a palavra de Deus. Estevão é martirizado pregando a palavra e não servindo às mesas. Isso é importante destacar. Quando Estevão é morto, o versículo 1 de Atos 8 deixa claro que houve uma dispersão. Por medo da perseguição ali em Jerusalém, os cristãos vão para regiões um pouco mais distantes. Uma delas foi a Samaria. Olhando no mapa, se você prestar atenção, fica um pouco mais ao norte. Você tem a Judéia, a Samaria no meio e mais acima a Galileia. Os judeus começam a se espalhar, judeus cristãos começam a se espalhar, e se espalhando por causa da perseguição, acabam por espalhar o evangelho, que até então estava concentrado na cidade de Jerusalém. Então a perseguição nada mais faz do que espalhar a pregação do evangelho, da Judéia para a Samaria e da Samaria aos confins do mundo, como bem já havia anunciado Jesus em Atos dos Apóstolos 1, no versículo 8. Agora veja, sempre isso ocorria em torno da sinagoga, porque a sinagoga era o ambiente de coesão dos judeus, não era só lugar de culto. Isso é importante destacar. A sinagoga era o lugar onde se educava os filhos. Crianças, jovens eram alfabetizados na sinagoga, aprendendo a ler na Escritura. A sinagoga também, por ser um lugar de encontro da comunidade, era um ambiente onde se faziam alianças profissionais. Eu imagino, por exemplo, vou usar como exemplo uma dedução. Havia uma sinagoga em Cafarnaum. Se você já teve a oportunidade de ir a Cafarnaum, vai verificar que a sinagoga ficava situada num lugar bem no centro da aldeia, não é? Da cidade de Cafarnaum. Com certeza, aquela sociedade, por exemplo, entre Pedro, André, João e Tiago, foi acertada na sinagoga. A sinagoga era um ambiente de família, onde todos se encontravam. Veja que a sinagoga era um lugar de importância social também, não só religiosa. O que acontece, irmãos, aqui no ano 70, esse é um evento que precisa ser lembrado por nós cristãos, foi um evento histórico muito relevante para a nossa história. No ano 70, houve uma rebelião dos zelotas, que eu já mencionei há pouco. Eles pretendiam uma luta armada e eles quiseram tomar a cidade de Jerusalém, matando um grande número de romanos. Isso não ficou barato. O imperador mandou reforços e sitiou Jerusalém. Estava sob a liderança de Yeshua Bar Kokhba, né? Curiosamente, o líder da rebelião também se chamava Jesus, né? Yeshua é Jesus, Jesus filho de Kokhba, né? Yeshua Bar Kokhba. Ele, um zelota, liderou essa rebelião, mas Jerusalém foi sitiada, eles foram derrotados, reprimidos, e toda a cidade foi destruída, inclusive o templo de Jerusalém no ano 70. Bom, não havendo mais templo, os poucos judeus do entorno de Jerusalém que sobraram, que não foram mortos na guerra, foram para a diáspora. Não havia mais templo, portanto não havia mais liturgia, e com isso cai também aquele grupo ligado à liturgia do templo, sobretudo os sacerdotes e os saduceus. Caem todos. Não há mais razão de ser para a existência desses grupos. Sobrevivem apenas os grupos de regime sinagogal, diga-se de passagem, os fariseus, que eram os que mantinham a fé de Israel pautada na Escritura e não no templo. As sinagogas
portanto, se tornam os novos centros, não há mais um centro em torno do qual orbitava o judaísmo, Jerusalém cai, agora restam as sinagogas. E, com a queda do templo, a pregação cristã ganha ainda mais força, porque Jesus de Nazaré havia profetizado que Jerusalém cairia e que do templo não restaria pedra sobre pedra. Nós vemos isso no Evangelho. Essa profecia se cumpriu. Não havendo mais templo, e os evangelhos já diziam que Jesus dizia que o seu corpo era o novo templo, nós conhecemos essa passagem, destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. E que é possível em Cristo Jesus, pelo batismo, receber o Espírito Santo e oferecer a Deus um sacrifício de vida, e não mais sacrifício no altar de Jerusalém. Ora, agora sem Jerusalém, sem o templo, o cristianismo ganha força. E ganha força nas sinagogas, principalmente entre os tementes a Deus. Se lembra dessa categoria de fiéis? Que eram pessoas que desejavam muito pertencer à herança de Israel, mas que não queriam passar pela circuncisão. Então agora há um grupo no judaísmo, que é o grupo dos nazarenos, dos cristãos, que está oferecendo um meio de pertencer à herança de Israel, não mais pela circuncisão, mas pelo batismo. O batismo é a nova circuncisão, é a circuncisão do coração. Ora, os tementes a Deus são profundamente atraídos pela pregação do Evangelho e muitos se tornam cristãos. E agora, com a queda de Jerusalém no ano 70, de 70 a 90, portanto os outros 20 anos, o que aconteceu nesse período? Um exponencial crescimento do número de cristãos junto às sinagogas, já que agora toda a fé de Israel ficou restrita às sinagogas. E com isso, o que houve? O rabino Gamaliel II, que era um rabino renomado na diáspora judaica, introduziu uma maldição aos judeus cristãos na oração das 18 bênçãos, aquela que era sempre feita no Shabat, antes das reuniões. Isso foi um marco. Com isso, ficou evidente que os judeus da diáspora já não queriam os cristãos junto de si. Os cristãos são como que oficialmente expulsos da sinagoga. E agora sim, no ano 90, veja, Jesus morre no entorno do ano 30. Só 60 anos depois é que passou-se a considerar o cristianismo como um fenômeno religioso não judaico. Perceba que os apóstolos, a grande maioria dos apóstolos, viveu e morreu considerando-se judeu. Quando nós dizemos assim que Saulo se converteu na estrada de Damasco, é preciso tomar cuidado com o uso dessa expressão, porque se nós perguntássemos isso para Saulo lá na década de 50, que foi mais ou menos o período em que ele se converte, né, entre aspas, nós perguntássemos a ele: Saulo, ao reconhecer que Jesus é o Messias, você se converteu? Ele acharia essa pergunta bastante estranha, porque o judeu não entendia a adesão a Jesus de Nazaré como conversão. Na verdade, ele entendia que ele encontrou todos os anseios do seu judaísmo e que o seu judaísmo, na realidade, foi levado à plenitude. Os cristãos se compreendiam, portanto, como judeus perfeitos. Mas ali no ano 90, isso já não se sustenta. Essa introdução de maldições contra os cristãos nas sinagogas da diáspora foi um marco definitivo em que os cristãos deixam de ser mais um grupo dentro do judaísmo e eles, a partir dali, perdem, vamos dizer assim, o seu guarda-chuva sinagogal. Eles perdem esse guarda-chuva, uma vez já sendo declarados em todo o império oficialmente um grupo não judeu. Eles perdem
aquela proteção romana, né? Aquela proteção judaica de que eles gozavam contra a perseguição romana. Eles agora são acusados pelos judeus de cismáticos, porque não são mais judeus, e agora são considerados ateus pelos romanos. Em que sentido ateus? Os cristãos não professam a fé nos deuses romanos e não prestam culto ao imperador. Até então isso era tolerado porque os romanos compreendiam isso como judaísmo. Só que agora os judeus estão dizendo abertamente que eles, os cristãos, não são judeus mais. Então, os cristãos a partir do ano 90 são odiados pelos judeus e odiados pelos romanos. Para os judeus, os cristãos são cismáticos, ou seja, se separaram do judaísmo. Para os romanos, eles são ateus e homens de rebelião, porque não é permitido surgir novas religiões no Império Romano. O Evangelho de São João foi escrito já nesse período. O Evangelho de São João e o Apocalipse de São João. Eles refletem bem esse contexto em que os seguidores de Cristo eram expulsos da sinagoga. Essa é uma expressão que nós vamos encontrar já no Evangelho. Então, os cristãos, tendo sido separados do judaísmo, estavam sujeitos agora às acusações de anarquia e ateísmo por parte do Império Romano. E é aqui, meus irmãos, que vai começar o período mais sangrento de perseguição. Aqui nesse período, praticamente todos os apóstolos já haviam morrido, com exceção de São João Evangelista. Mas já temos aí o surgimento dos primeiros padres apostólicos, sobretudo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, aqui, né, fim do século I, década de 90, começo do século II, ano 100 e alguma coisa, é que vai começar o período patrístico. Desde o século I, entrando o século II, a maioria dos cristãos eram pessoas pobres, de poucos recursos, embora já atingissem todas as classes no século II. É conhecida por muitos uma provável conversão de Domitila, irmã do imperador na época. Ela, segundo muitos relatos, protegia os cristãos porque muito provavelmente ela mesma havia se convertido ao cristianismo. Era, portanto, uma cidadã romana da alta corte. Quando descoberta como cristã e protetora de cristãos, ela foi exilada. Por ser da família do imperador, ela não foi morta. Mas veja que já havia cristãos no alto escalão. Esses mais abastados, esses de condições de vida melhores, condição de vida melhor, socorriam os mais pobres, dando a eles trabalho e abrigo. Por que trabalho? Porque a fé cristã exigia no Império Romano, por razões morais, pelo ensinamento evangélico, que ao se converter, muitos renunciassem certas profissões. Quero até citar algumas aqui para você. Profissões que eram incompatíveis com a fé cristã. A igreja desaconselhava todas as profissões que tivessem ligação com magia e astrologia. Isso chega a ser um pouco óbvio, não é? E também profissões relacionadas com os jogos do circo. Então, não se podia ser jockey, não se podia ser gladiador e tampouco ser empregado dos circos romanos. Também era proibido aos cristãos profissões relacionadas ao teatro e à dança. Comediantes, pantomimos, dançarinos. Isso porque esses ambientes, já naquela época, eram ambientes de muita promiscuidade, muita homossexualidade. Então não era permitido a um cristão conviver nesses ambientes. A própria moral cristã impunha que ninguém se prostituísse. Muitas pessoas viviam da prostituição. Ao converterem-se,
ao cristianismo ficavam sem o seu recurso, e também algumas profissões relacionadas à arte, não é? Porque estavam geralmente relacionadas aos cultos pagãos. Eles proviam cerimônias, esculpiam ídolos, então não era permitido. As proibições da igreja acabavam reduzindo muitos neófitos, né, novos fiéis, ao desemprego. E cabia à comunidade recolocá-los ou mantê-los. Então os cristãos mais abastados geralmente contratavam irmãos na fé e davam prioridade a contratar irmãos na fé. Sobretudo esses que, por amor ao evangelho, renunciaram profissões antigas que não convinham com a fé. Quando não, era de responsabilidade da comunidade cristã sustentar esses cristãos e as suas famílias até que conseguissem se realocar profissionalmente. Para isso havia nas comunidades a chamada Caixa da Piedade. As ofertas, as coletas eram ali depositadas. E com o que entrava se sustentava os pobres, as viúvas, os órfãos e estes cristãos. E também cristãos perseguidos. Nós temos uma ideia de que a maioria dos cristãos perseguidos eram mortos. De fato, muitos eram. Mas alguns eram presos sob possibilidade de fiança. Então, quando possível, para libertar irmãos da prisão, a igreja pagava fiança e usava para isso a Caixa da Piedade. Uma outra coisa que chama atenção nos escritos antigos e até em escritos não cristãos, quando se referem aos fiéis, é que os cristãos eram muito honestos no pagamento de impostos. Era muito comum sonegação, era muito comum desvio, ocultação de valores. E os cristãos não se sujeitavam a isso. Isso irritava muito os pagãos, porque o comportamento dos cristãos acabava denunciando a falta de retidão dos pagãos. Isso nós encontramos citado no número 42 da obra Apologética de Tertuliano. E um outro fator que vale a pena destacar é que o cristianismo trouxe algo que não existia no Império Romano e, aliás, não existia em nenhuma civilização até então. O cristianismo enobreceu as mulheres. Em todas as civilizações, a mulher deveria estar absolutamente sujeita em todos os sentidos. Ela não tinha a opção de não se casar. Os casamentos eram acertados, às vezes quando crianças ainda, sob altos valores de dote. Nas sinagogas, elas não tinham, em hipótese alguma, já no judaísmo, oportunidade para falar ou se expressar. E no cristianismo, irmãos, nós vemos claramente mulheres que davam sustentação ministerial, portanto, elas eram agentes. Lá em Lucas, no capítulo 8, por exemplo, você vê que já no grupo de Jesus, antes da paixão, as mulheres tinham destaque na sustentação, financiavam com as suas posses a propagação do evangelho. Nos Atos dos Apóstolos, nós já encontramos, por exemplo, as filhas de Filipe, um dos diáconos de Jerusalém, que eram profetisas. E essas mulheres com dom de profecia tinham autoridade espiritual, eram escutadas. Isso não existia em nenhuma religião, sobretudo no judaísmo. E no cristianismo era dada a possibilidade às mulheres de serem virgens consagradas. Nenhuma mulher tinha permissão de não se casar, indo contra a vontade do seu pai, do regime patriarcal, da forma como era imposta pela sociedade. E nós vemos, na tradição cristã, um grande número de virgens consagradas que dedicavam sua virgindade, o seu celibato ao Senhor Jesus. Isso, meus irmãos, é a evidência de que, pelo Espírito Santo, pela graça do batismo, na comunidade cristã, todos eram nivelados. Não há mais em Cristo homem e mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, tudo se fez novo. Mas, dos anos 90 em diante,
todos esses vão começar a enfrentar grandes perseguições sobre as quais nós vamos ouvir falar muito mais em outras aulas. Deus abençoe você.